5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E quem pediu a música de hoje foi o Alquírio, do Espaço Alternativo de Setúbal, Recife, lá de Pernambuco. E ele entrou no nosso canal, pediu essa música. Tá aí, Alquírio, a música que você pediu. E um grande abraço para todo o nosso amado Nordeste. Ao som dos bandolins. Como fosse um mar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. A noite caminhava assim e o dia caminha assim. E você também pode fazer como ele, entrar no nosso canal, se inscrever, pedir a sua música, porque hoje estamos comemorando mais uma incrível marca, 8.160 visualizações. Então, bata exclusivo, meu filho, não dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de História, nesse dia 21 de agosto de 2020, eu convido vocês para um passeio na história no que se chamou de o período joanino. E esse período começou, ou melhor, esse período ele se refere ao momento da história da colonização brasileira que nós começamos a tratar na aula anterior, que foi marcado pela presença da família real portuguesa aqui no Brasil. Essa época específica foi iniciada em 1808, como vimos, quando essa corte ela vem para o Brasil e estende-se até 1821, quando esse rei, pressionado pelas cortes portuguesas, optou por retornar para Portugal. Durante esse período, a família real portuguesa habitou a cidade do Rio de Janeiro. Por ordem de Dom João VI, foram desenvolvidas faculdades, no caso, Faculdade de Medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. Além disso, construíram museus, teatros, bibliotecas, foi permitida a instalação de uma tipografia na cidade do Rio de Janeiro e, continuando a fala anterior, o segundo órgão de imprensa foi o Correio Brasiliense de Hipólito José da Costa. O Correio, na verdade, ele tinha a publicação lá em Londres, na Inglaterra. E em setembro de 1808 surge a Gazeta do Rio de Janeiro, tornando-se o primeiro jornal publicado no Brasil. E sob censura da força policial, porque a corte tinha medo de qualquer tipo de difusão das ideias liberais. Criou-se o Banco do Brasil, que foi a primeira instituição financeira e contou basicamente com 2 expedientes para se levantar fundos para a sua criação. A oferta da Comenda da Ordem de Cristo para aqueles que investissem no banco e também a criação de um imposto sobre as atividades lojistas e as de navegação, que segundo o Alvará Régio de 12 de outubro de 1808, este continha várias funções, como por exemplo, levantar recursos para sustentar a família real, organizar pagamentos aos burocratas, militares, pagar pensões e fomentar a atividade econômica do país. Tudo isso contribuiu para o crescimento do intelectualismo no Brasil e acabou possibilitando a circulação de ideias, sobretudo na capital. Esse crescimento do intelectualismo no Brasil acabou incentivando a vinda de intelectuais e artistas estrangeiros daquele período, como a viagem do botânico e naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire e a missão artística francesa, que trouxe importantes artistas da França, com destaque para o Debré, que era amigo de Dom João, e suas pinturas sobre o Rio de Janeiro. Mas a medida mais importante tomada por Dom João ocorreu em 1815, quando o Brasil foi elevado à condição de reino. E assim surge o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Isso acontece porque as nações integrantes do chamado Congresso de Viena consideravam inaceitável que um rei europeu estivesse em uma colônia e não em seu reino de fato. Para responder a isso, Dom João VI toma uma medida que transforma o Brasil em parte integrante do reino português, além de permitir o desenvolvimento econômico e intelectual do Rio de Janeiro. Todas essas mudanças resultaram no aumento da população da cidade do Rio de Janeiro, como vimos anteriormente.
que passa de 50 mil habitantes em 1808 para 100 mil habitantes em 1822. Enquanto esteve presente no Brasil, o Dom João VI envolveu-se diretamente em questões territoriais com nações vizinhas e territórios vizinhos dominados por nações estrangeiras. Primeiro, teve a invasão da Guiana Francesa, temendo a entrada de Napoleão por ali, que foi realizada em 1809. Dom João VI ordena essa ocupação junto com tropas da Inglaterra, uma represália à ocupação de Portugal pela França. A presença lusitana na Guiana Francesa se estende até 1817, quando essa região foi devolvida para a França após a derrota de Napoleão. Uma outra questão que é muito importante e que gerou impactos no Brasil após a independência foi o conflito pela Cisplatina, que por ordem de Dom João VI, a banda oriental do Rio da Prata, atualmente chamamos de Uruguai, foi invadida e anexada ao território brasileiro em 1811. Pouco tempo depois, em 1816, foram travadas guerras contra José Artigas, que lutava pela independência do Uruguai. Bom, e o Dom João VI retorna para Portugal decorrente de pressões que ele passa a sofrer da burguesia portuguesa a partir de 1820. Nesse momento, é iniciada a Revolução Liberal em Porto, onde a burguesia forma as chamadas Cortes Portuguesas, que é uma espécie de assembleias, e passam a exigir mudanças em Portugal, de acordo com os princípios liberais e ilustrados, em voga, no caso. Os liberais portugueses queriam que algumas mudanças fossem implantadas, com a finalidade de recuperar a economia lá de Portugal. As principais exigências da corte portuguesa eram o rebaixamento do Brasil, novamente à condição de colônia, e o retorno de imediato de Dom João VI para Portugal. Essas pressões exercidas pela corte portuguesa acabam forçando o rei a retornar por causa do temor de perder o trono de Portugal. Dom João VI, então, retorna para Portugal com aproximadamente 4.000 pessoas em 1821, mas deixa o seu filho Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, como regente do Brasil. As tensões provocadas pela corte portuguesa com o Brasil e Dom Pedro criaram uma ruptura que deu início ao processo de independência do Brasil. Aliás, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no quadro da independência do Brasil e eu gostaria que vocês observassem em particular a seguinte questão. Vocês conseguem ver o povo brasileiro dentro desse quadro? Bom, a independência do Brasil já é um outro assunto para uma outra aula. Não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho, muita paciência com todos ao seu redor. Eu deixo um beijo bem grande no fundo do seu coração e digo, fiquem bem e até a próxima videoaula que será ao vivo. Até lá.